agora vamos saber um pouco mais do que fazer com as crianças em férias. Enfim, férias. Isso parece muito bom, não parece? Mas não é bem assim. A nossa gincana de pais irresponsáveis não termina quando as aulas terminam, porque agora começa um outro processo das crianças, que é esse momento das férias. Eu estou aqui com a Sol para conversar com ela um pouquinho sobre o que fazer com as crianças nas férias, Sol. Socorro, menina! Porque é outra gincana também, né? Isso mesmo. As férias realmente é um momento muito bacana, né? Que os pais estão aí todos preocupados. O que as crianças devem fazer, né? E é muito importante que hoje nós temos, assim, uma vasta preocupação com as crianças, né? Esse olhar especial que ela vai fazer de atividade. Essas atividades a gente tem que ter um conhecimento que elas devem ter um programa e com objetivo. Isso é importante. Bom, quando eu era criança, as férias pra gente significava simplesmente parar a escola e aí poder ir para a rua brincar. Hoje em dia a gente não tem mais essa facilidade das crianças poderem ir para as ruas. Alguns bairros, algumas cidades ainda é possível isso, a criança brincar na rua, mas os pais ficam muito preocupados. E estamos numa geração também onde as crianças preferem ficar vendo TV, no celular, no computador. Bom, então você disse que precisa de uma programação. Mas o que significa essa programação? É encher o dia da criança de atividade ou ela precisa de um momento do nada, do ócio? Olha, a criança, ela tem que sentir que ela realmente está de férias. É um momento que o corpo pede um descanso, né? E os profissionais da área da educação, os buffets que oferecem, os kids que oferecem esses momentos de ludicidade, tem que ter em mente que a criança precisa de se sentir em férias. Então, essas atividades são atividades bem lúdicas, né? Oficinas de pintura, a criança tem que estar inserida num contexto de arte, passeios, enfim, várias atividades que propõem que ela saia realmente do ritmo dela de colégio, de escola, né? Então, essas atividades, elas devem sim ter um cunho bem profissional, né? Os profissionais têm que programar essas atividades, propor à criança sair do momento dela de escola e ir para fora vivenciar coisas que lhe dê prazer e um descanso. Sim, então o que você está falando é com relação às colônias de férias, não é isso? Então, muitas vezes os pais estão trabalhando e não podem sair daquela rotina de trabalho quando a escola termina, porque muitas vezes os pais trabalham exatamente no horário que as crianças estão na escola. Então, substitui a escola por uma colônia de férias. Então, precisa de todo esse tratamento, dessa atenção com relação ao lúdico, né? A essa coisa do estar de férias mesmo. Mas, na hora de escolher uma colônia de férias, o que os pais precisam prestar atenção? Bem, a primeira pergunta que os pais devem se fazer é o que aquela instituição está oferecendo para o seu filho em termos de colônia de férias. O que eles vão fazer? Qual é a programação? E, principalmente, se aquela programação ela está de acordo com a faixa etária do seu filho, né? Porque tem que ter uma preocupação, porque uma atividade pode não atingir o interesse de uma criança de uma certa faixa etária. Dizendo melhor, uma atividade para uma criança de 12 anos não pode ser a mesma atividade para uma criança de 6 e 7 anos. Elas são diferentes, os interesses são diferentes, né? Então, a gente tem que respeitar a criança dentro daquilo que ela precisa vivenciar, que ela precisa conhecer. Bom, então a primeira dica que você dá é que os pais percebam se essa colônia de férias é separada por turmas, por faixa etária, é isso? Isso mesmo, atendendo até a necessidade e o interesse da criança, né? E que sejam atividades muito lúdicas, principalmente que não sejam dentro do contexto de sala de aula, que sejam propostas livres.
né? Que sejam propostas programadas, que a criança possa se expressar livremente, que ela possa passar assim por atividades de descobertas diferenciadas no campo de arte, no campo social, né? Que seja uma atividade que vá trazer para a criança prazer, né? A questão da segurança também é muito importante pensar na hora de escolher uma colônia de férias, né? Sim. Os pais devem realmente visitar, né, o ambiente que vai estar fazendo a proposta da colônia de férias, né, o que está oferecendo em termos de segurança, né, os passeios, como vão ser feitos, a programação, a equipe que vai estar apoiando a criança na colônia de férias, né? Tem instituições que oferecem 3, 4 semanas de colônia de férias, é um período longo, né? Que não sejam atividades assim que vão cansar as crianças, né? Os passeios, eles estão sendo locomovidos para um passeio de que forma? Com vans autorizadas, com profissionais adequados para fazer aquele serviço, né? Afinal de contas, as crianças têm que ser respeitadas, elas têm que ter esse cuidado com elas na colônia de férias, nesse deslocamento, nessas atividades propostas. Ok. Bom, e se a criança tem dificuldade de socialização? Porque tem algumas crianças que são mais tímidas, né? E no ambiente escolar, elas passam ali o ano inteiro com aquela turma, com aquela mesma professora. E às vezes vão para uma colônia de férias que é tudo novidade. Como lidar com essa criança? Tem pais que forçam isso, né? Precisam trabalhar, mas existem outras opções. O que fazer com a criança, né, nesse sentido? Então, neste momento é que entra o bom senso, né, e o cuidado na particularidade da criança. Aquela criança mais tímida, ela tem que ter uma atenção individual. Ela tem que ter uma pessoa para dar uma atenção individual para ela e fazendo um trabalho emocional com ela, para que ela se sinta à vontade em participar do grupo naturalmente. Então, é traçado o perfil psicológico do profissional para estar trabalhando com criança. Para trabalhar com crianças, principalmente as crianças menores, as crianças pequenas, o profissional ele tem que ter um perfil que atende e conhece e principalmente gosta da criança dessa faixa etária. Diferentemente, né, dos meninos maiores, os pré-adolescentes, já tem que ter um outro perfil. Então, esse perfil tem que ser trilhado pela pedagoga, pela pessoa responsável pela instituição, ter esse olhar, né, para esse profissional que tem sensibilidade para trabalhar com as faixas etárias adequadas. Sim. E o momento com os pais? Porque a criança passa o ano inteiro na escola e chega nas férias, vai para uma colônia de férias. Mas e essa atenção dos pais? É importante, nas férias os pais também precisam tentar reforçar ainda mais esse convívio? Sim, sim, é muito importante. É interessante que os pais, né, ao agendarem as suas férias na empresa e no seu trabalho, dedique, né, 2, 3 dias para o seu filho no período de férias, né? Tenta fazer uma proposta de remanejar o serviço, reduzir a carga horária e dar atenção. Bom, então aí temos dicas, né, de como essas crianças devem, né, como a gente vai lidar com as férias das crianças. Mas é importante que essas crianças façam alguma atividade escolar em casa durante essas férias para não perder o andamento do que foi aprendido. Às vezes criança que está aprendendo coordenação motora ou criança que está aprendendo a ler. É importante que essas crianças treinem um pouco durante as férias ou não? Cessa completamente esse trabalho? Olha, não é interessante a criança sair de férias e continuar o vínculo, né, com as atividades que ela está. Esse momento de férias é um momento de descanso mesmo, para a mente, para o corpo, porque o corpo pede, a mente pede esse momento, esse stop. Então, está na hora de propor atividades de passeio, de prazer, o lúdico, uma peça teatral, uma tinta, uma atividade com melecas, enfim, massinhas. É bom a criança fazer programas que atraem a ela uma satisfação sensorial, mas assim de uma forma muito lúdica. Trabalhar letras, numerais, contextos pedagógicos nesse momento não é necessário. É para que ela possa descansar mesmo.
Ok. Sol, eu queria agradecer, então, sua ajuda, sua participação aqui no programa. E vamos deixar essa criançada brincar. Brincar. É isso aí, senhores pais. O recado que eu deixo para vocês é que vocês proporcionem para os seus filhos a alegria de passeios, momentos em família, atividades interativas muito lúdicas, muita arte, muita brincadeira e muita música. Ok. Um grande beijo e até amanhã. Fica com Deus. Tchau.